Você sabe o que foi o estruturalismo? O estruturalismo é uma corrente de pensamento que surgiu na primeira metade do século XX, principalmente na França, e se consolidou nas décadas de 1950 e 1960. Seu principal objetivo é compreender os fenômenos humanos, como a linguagem, a cultura e o comportamento social, a partir das estruturas subjacentes que os organizam. Para os estruturalistas, o mais importante não são os elementos isolados, mas sim as relações e os sistemas que formam. O movimento foi profundamente influenciado pelas ideias do linguista Ferdinand de Saussure, que defendeu a análise da linguagem como um sistema de signos interrelacionados, onde o significado não está em cada palavra isoladamente, mas nas diferenças entre elas. Inspirados por essa visão, pensadores como Claude Lévi-Strauss aplicaram o estruturalismo à antropologia, estudando mitos e parentescos em diversas culturas a partir de estruturas universais. Já Roland Barthes e Michel Foucault expandiram essas ideias para a literatura, a filosofia e outros campos das ciências humanas. Em resumo, o estruturalismo propõe que, por trás da diversidade das manifestações culturais, existem padrões fixos, invisíveis e inconscientes que moldam a nossa forma de pensar e agir. Embora tenha perdido força a partir dos anos 1970, com o surgimento do pós-estruturalismo, o estruturalismo deixou um legado importante na maneira como estudamos e interpretamos a cultura e a sociedade. Então, você conhecia o estruturalismo? Pessoal, se a cultura fosse um software gigante, Claude Lévi-Strauss é o grande nome por trás do estruturalismo, né, Ricardo? É isso daí, Farruk. A história dele começa em 1930, quando ele decide largar a escola francesa e vir estudar na USP, aqui no Brasil. Ao chegar aqui, ele teve diversas experiências e expedições com os indígenas do Mato Grosso do Sul e do Amazonas. E é nessa imersão que vem o insight de ouro. O objetivo não é mais só descrever o exótico, mas sim decifrar. A chave não está na superfície, mas na lógica profunda. Né, Raquel? É isso aí, Stephanie. A missão de Lévi-Strauss é mostrar que existe um algoritmo humano universal, ou seja, uma estrutura lógica e inconsciente que guia o pensamento de todas as sociedades. Isso representou uma grande revolução na antropologia. Como ele fez isso? Ele fez um copy-paste genial da obra linguística de Saussure. Ele pensou, se a língua tem sinais invisíveis, a cultura também tem. É a antropologia estrutural. E a ferramenta de análise é a oposição binária. Tudo se estrutura em pares opostos. Cozido versus cos, natureza versus cultura, vida versus morte. Nosso cérebro precisa de diferença para dar sentido à vida. Lévi-Strauss aplicou a sua teoria estrutural aos mitos, vendo-os como uma linguagem composta por pequenas unidades chamadas mitemas. Ao analisar esses mitemas, ele percebeu que todos os mitos seguem um padrão parecido, porém contados de forma diferente em cada cultura. Bingo! Se você entende a estrutura, você entende o mito grego e o mito indígena ao mesmo tempo. A chave não é o que eles contam, mas o esquema lógico que eles usam para contar. Qual é o livro dele para começar? Se você quer uma viagem emocional, leia Triste Trópico de 1955. É uma jornada de descoberta dele no Brasil. É antropologia com uma pegada quase literária, um clássico. Mas a obra que cimentou o estruturalismo foi as estruturas elementares do parentesco. É o manual dele sobre a universalidade das trocas. É um mergulho de como a sociedade se organiza estruturalmente. E o livro que destrói o preconceito, o pensamento selvagem. Lévi-Strauss manda um recado. Chega de chamar o pensamento indígena de primitivo. Ele prova que ele é tão legal, tão complexo, tão estruturado do que o nosso, um divisor de água. É isso. Ele não só criou a teoria, ele sistematizou ela em livros que viraram leituras obrigatórias em todas as ciências humanas. Ele tem um legado gigantesco. Ele nos libertou do etnocentrismo. Por causa dele, paramos de jogar outras culturas e começamos a seguir uma lógica em que nos une.
Ele elevou a antropologia ao status de ciência do pensamento. A influência dele virou tanto acadêmica. Na filosofia, Fatwa Tibat, na psicanálise, Jacques Lacan usou a estrutura para relevo. A estrutura se tornou a palavra-chave dos intelectuais por décadas. Levi-Strauss nos provou que, por baixo de todos os nossos rituais e mitos, não importa se você está na Amazônia ou no metrô de Paris, o nosso código-fonte mental é o mesmo. A unidade precede a diferença, e isso é lindo. Ele não apenas estudou culturas, ele revelou que somos todos coautores da mesma gramática humana. Levi-Strauss não foi apenas um historiador de costumes, ele foi o arqueólogo da mente. E se por trás das mais diversas culturas humanas existisse uma estrutura invisível que organiza mitos, rituais e até nossa forma de pensar? Claude Lévi-Strauss revolucionou a antropologia ao mostrar que todas as sociedades compartilham padrões profundos, independentemente de sua origem. Mas o que isso significa para nossa identidade e nossa visão do mundo? Claude Lévi-Strauss. O estruturalismo e a lógica oculta das culturas. Claude Lévi-Strauss, 1908-2009, foi um dos maiores antropólogos do século XX e o principal representante do estruturalismo. Inspirado pela linguística, ele acreditava que todas as culturas seguem um sistema de oposições e relações que moldam seu pensamento. Seu trabalho não apenas transformou a antropologia, mas influenciou a filosofia, a psicologia e até a literatura. As 3 lições filosóficas de Lévi-Strauss. Primeira lição: a cultura segue regras universais. No livro O Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss demonstrou que todas as sociedades organizam o mundo por meio de classificações e estruturas simbólicas. Isso significa que povos distantes, com tradições muito diferentes, podem compartilhar padrões semelhantes de pensamento. O modo como lidamos com tempo, espaço e relações sociais segue uma lógica estrutural comum. Exercício prático. Observe um costume ou tradição da sua cultura e compare com algo de outra sociedade. Quais padrões ou semelhanças você consegue perceber? Segunda lição: os mitos não são apenas histórias. Em Mitológicas, Lévi-Strauss analisou mitos de diversas culturas e mostrou que eles seguem uma estrutura lógica, com oposições e mediações. Os mitos não são apenas narrativas aleatórias, mas formas de organizar o pensamento e resolver contradições culturais. Exercício prático. Pense em um mito ou conto popular que você conhece. Quais oposições ele apresenta? Como ele tenta resolver um dilema humano ou social? Terceira lição: o estrangeiro nos define. Para Lévi-Strauss, o modo como enxergamos os outros revela muito sobre nós mesmos. Ele criticou a visão etnocêntrica que coloca certas sociedades como superiores a outras. Em Raça e História, ele argumentou que todas as culturas são igualmente complexas, apenas organizadas de formas diferentes. Exercício prático. Lembre-se de uma situação em que você julgou um costume de outra cultura como estranho. Agora, tente olhar esse costume pela perspectiva da própria cultura. Como isso muda sua percepção? O desafio filosófico. Lévi-Strauss nos ensina que, por trás das diferenças culturais, existe uma lógica universal que conecta todos os seres humanos. Compreender essa estrutura nos ajuda a superar preconceitos e enxergar a diversidade com outros olhos. Seu desafio é questionar sua visão de mundo. Será que o que consideramos natural ou óbvio não é apenas uma construção cultural?